Bom, vamos lá. Essa história começou com esta publicação do Lareta News, informando a morte do Lula em 5 de novembro de 2022. 2 ou 3 dias depois da eleição, o Lula foi para Trancoso, na Bahia, dizendo que ia descansar. Ele e a janja dele. Ele voltou às pressas da Bahia num avião até Congonhas. De Congonhas ele pegou um helicóptero e foi para o Sírio. Olha, tem até filminho tirando ele do avião e colocando no helicóptero, deitado numa maca tomando soro. Quando chegou no Sírio, uma amiga me ligou. Alguém muito importante chegou no Sírio, porque desceu um helicóptero e em volta, cheio de policiais, não deu para ver nada. 2 dias depois, minha amiga que trabalha lá no Sírio me disse: o Lula está aqui no 6º andar. Falam-se que é muito grave. Falam-se de morte cerebral. O que tu tem a me dizer sobre o nosso presidente eleito? Eu vou falar, mas eu sei que as pessoas não vão acreditar, mas eu tenho a obrigação de falar o que eu estudo, o que eu tenho visto, né? Essa pessoa que tá ali já não é mais original há muito tempo. Nada a ver com o companheiro Zé Mussi, para discutir uma participação dele no Rio de Janeiro. Desempinar o nosso nariz, vamos olhar para as pessoas com humildade e conversar a troco daquilo que a gente precisa para esse país. Todo mundo sabe disso, até tem várias fotos aí, né? E eles vão trocando, tinha 5, agora parece que um se foi, ficou 3, depois ficou 4, e agora tem o último. São atores, né? São atores, não é original. São atores contratados que vestem uma máscara, que é uma tecnologia de Hollywood, que é um processo perfeito, tu olha assim, nem as pessoas de perto vê que a pele exatamente, né? Muito bem feita, com os cabelos, com tudo. E as pessoas não notam. Tem hora que aparece um, tem hora que aparece outro, né? Agora parece que já 2 ou 3 já desistiram da profissão. Só tem um agora, ele tá meio escondido porque é o último, né? O último cartucho. Se esse aí ficar doente, não tem o que fazer, né? Eu também... Mas minha chefe me disse: proibido falar de Lula aqui. Ninguém podia falar nada, tal. Mas eu te pergunto, quem foi que começou a transição de governo? Foi o Alckmin. E o Alckmin era vice. Quem faz essa transição é o presidente. Ele tem que saber como é que ele está recebendo o país. Mas eles não tinham o que fazer. Aí o que aconteceu? Igor da Janja, Moacir Bortoloso, pode pôr no Google que o nome dele está lá, vulgo Moa, em todas as festinhas que eles iam, aniversário, etc., ele imitava o Lula com perfeição. E a situação foi colocar o Moa como uma máscara, que dizem que a Rede Globo fez essa máscara, e ele então passou a atuar como Lula. Dos primeiros dias, ele dava tchauzinho de longe para a imprensa. Claro que ele estava inseguro, né? Claro. Mas assim foi por uns dias. Depois de um tempo, ele já aparecia dando entrevista e assim foi. Na primeira entrevista do Alckmin da transição, aparece a Gleisi Hoffmann de um lado, um cara de enterro com o nariz inchado de tanto chorar. Do outro lado, por trás, a Luiz de Mercadante enxugando as lágrimas. Eu ainda olhei isso aí, eu percebi, eu olhei e falei: escuta, ganharam a eleição? O que tá todo mundo triste? Que eu não sabia. Aí começou a circular esta publicação do Lareta News no X. Se você puser Lareta News Lula no X, vai aparecer isso aí. E o X faz a checagem de todas as informações, e as que são falsas ele exclui. Até hoje essa mensagem está lá, essa eu peguei agora para você. E depois de um ano, ou seja, ano passado, 5 de novembro de 2023, ficaram de novo dizendo que fazia um ano que o Lula morreu. Existem 2 perguntas que eu faço e ninguém tem resposta. Primeiro, ele tinha um câncer muito agressivo na região da fala. E
tinham até vários dessas pessoas que fazem previsões dizendo que o Lula ia morrer em 2022. Que o Lula não passava de 2022. Morreu de fato. E eu te pergunto, esses clones que estão lá, qual deles foi para o Sírio continuar o tratamento do câncer? Nenhum. Nunca mais foi para o Sírio cuidar do câncer. Curou-se? Não existe milagre. Outra coisa, ele fez uma cirurgia de quadril ano passado, se não me engano. 10 dias depois estava subindo escada. Essa cirurgia é meses de cadeira de roda, de terapia, depois de muleta. E mais ou menos um ano e meio depois, ele começa a andar mancando. Todos os meus amigos fizeram essa cirurgia. Que homem é esse que em 10 dias está andando? A foto dele caminhando no Planalto, magrinho. No dia seguinte aparece com barrigão. Que é isso? A gente não é otário. Outra coisa, você se lembra dos 3 médicos lá na Barra? Um deles foi o que operou ele. Operou não se sabe o quê, porque de quadril não foi. Então, esse médico que operou viu que não se tratava do Lula. Esse Moacir atuou por um tempo. E eles foram arranjando outros, porque ele estava querendo pular fora. Sabe o que aconteceu com ele, mas ele desapareceu do planeta. E eu sei, tem mais 4 ou 5. Eles ganharam muito dinheiro para fazer isso, mas muito dinheiro. Esses 2, foram 2 que desertaram. O atual, acredite se quiser, ele tem olhos cor de mel e nariz de Capitão Gancho. E acredite, aparece com os 10 dedos na cara dura. E ninguém pode fazer nada porque o sistema é muito forte. O deputado Nicolas Ferreira um dia falou na tribuna, isso ano passado, precisa fazer um exame de DNA naquele que está sentado na cadeira de presidente, que aquele não é ele. No dia seguinte ele mudou a conversa, nunca mais falou isso. Tem foto dele de olho azul, na cara dura. Não dá para fazer nada. Outra coisa, em 2023, quando ele assumiu, é que foi resolvido aquele problema lá da refinaria de Pasadena, que a Dilma comprou por milhões e aquele negócio não valia nada. Só fizeram ferrar com o Brasil. Mas o negócio foi desfeito, ele assinou tudo. O Lula, quer dizer, o que está sentado na cadeira, assinou tudo. E o Pentágono detectou 5 assinaturas diferentes. Detalhe, uma de canhoto. Estados Unidos já está com tudo. E segundo eu sei, essa bomba vem ao ar muito em breve, muito possivelmente depois da eleição do Trump nos Estados Unidos. Outra coisa, tem um vídeo, eu tenho que procurar e mandar esse vídeo para você. Do Lula tomando, o Lula, né? Esse mascarado aí, tomando vacina do Covid e o Alckmin é que aplica. Eles encenaram lá. Ele chega com um blazer, tira o blazer e fica de camiseta. Detalhe, na camiseta aparece direitinho o enxerto da barriga, que é um paninho que eles põem, né? Cheinho de material para parecer grávido. E ele aparece porque o sósia é sarado. Tem 57 anos, né? Mão lisinha, não tem ruga. Então aparece direitinho na camiseta a marca do enxerto da barriga de aluguel. E quando ele se vira, aparece um laço do negócio por trás, porque a camiseta é justa. Quando o Alckmin vai aplicar a vacina, a gente vê direitinho que a agulha entra para dentro do êmbolo. E o braço do cara é sarado. Um homem de 78, 80 anos não tem aquele braço. E aí aparece a funcionária do SUS chegando perto e dizendo, tá aqui o seu certificado, mas o senhor não tomou a vacina. Ele bebia lá em São Bernardo do Campo, onde ele viveu, com várias pessoas petistas do sindicato dos
metalúrgicos, etc. Prometeu um monte de coisa para esses caras caso ele fosse eleito. E essas pessoas andam reclamando que estão indo lá em Brasília porque ele não responde. Chegam lá, ele olha e como se não conhecesse. E não conhece mesmo, porque o que está lá não é mais ele. Um amigo meu, não posso falar o nome, eventualmente tem reunião com ele. E numa das reuniões, ele começou a observar, eles observaram, os caras derretendo, correndo em cima do cara. E eram 2 pessoas, levaram ele correndo para fora e ele não voltou mais nesse dia. Provas tem aos milhões. O problema é o sistema que não permite. Tem outro hacker, o que eles estão aguardando. A hora certa, com o Trump sendo eleito, o sistema vai perder a força. Então, o Trump assumindo, e o que eu sei, vão publicar tudo numa pancada para derrubar o sistema. Estamos no aguardo e na torcida.